possibilidade, aquela oportunidade, eu levantei a mão e falei pro Cassius, né, dono da Advis, deixa eu cuidar do comercial. Aí ele falou, você sabe? Você consegue? Eu aprendi há muito tempo lá atrás, uma vez com o meu chefe em Londres, na Merrill Lynch, ele falou uma frase para mim, porque ele estava indo para uma área de derivativos e tal, e ele falou assim, cara, eu falei para ele assim, você está procurando alguém que saiba muito de derivativos? Não sou eu. Eu estava saindo de Chicago, falei, cara, você está aqui como o melhor time da Europa, eu vou falar que eu sei alguma coisa? Não sei nada, cara, não sou o cara certo. E aí eu tinha contado toda a minha história para ele e ele falou uma coisa importante, ele falou assim, o que você sabe, o que você tem, a gente não acha. O que você não sabe, a gente te ensina. E aí, o que quer dizer isso, né? Hoje, quando eu olho para um colaborador, eu estou muito mais preocupado de características emocionais e comportamentais do que características técnicas. Técnica, a gente ensina. Agora, a mentalidade, você não ensina. Quando eu vou olhar para a pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é se ela tem a mentalidade para ser sócia. Porque tem cara que quer ser funcionário. E está tudo bem. Não é o cara que eu quero ter no meu escritório. Eu quero que o meu escritório seja uma grande partnership. Esse é meu sonho. Né? E eu venho aqui só de vez em quando pegar meu cheque. Hoje eu não consigo, mas o plano é esse. Então, o cara tem que ter essa mentalidade de dono. Né? O cara tem que querer ser dono do negócio. Né? Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que eu olho, e a gente tenta medir ao longo das entrevistas, é se o cara tem responsabilidade. Aí você fala, tem. Porque a responsabilidade o cara pode ter. Mas será que ele tem a responsabilidade atrelada à liberdade? Aí você fala, como assim? A liberdade, eu dou liberdade com responsabilidade. Se ele está esperando um lugar, se ele está acostumado a ter um lugar onde o chefe vai ficar olhando na tela do computador do cara para ver o que ele está fazendo, não é o cara que eu quero. Né? Se ele espera alguém assim para ter como chefe, não quero. Cara, ó, o que tem que ser feito é isso. Eu não vou olhar a hora que você chega, a hora que você sai, o que você faz, o que você deixa de fazer. Eu vou olhar o resultado. Então, eu vejo muita gente, o cara vem acostumado é o tarefeiro. Né? Eu quero aquele cara que fala assim, não, eu vou fazer, né? Eu vou deixar o cara. E quem que faz? Você pega o dono. Preciso ir lá lembrar para ele que eu tenho que fazer tal coisa. Ele faz o que é preciso. Então quando você acha esse cara com essa característica, várias outras vêm em comum. Então uma dessas é essa mentalidade. A outra mentalidade que eu vejo, que para mim são os caras que despontam, é o cara que resolve o problema. Né? Esse cara é difícil achar. Você tem, né? Mas é um cara que você pode moldar. Então, por exemplo, eu tenho uma técnica aqui no escritório que, para todos, eu faço a mesma coisa. Eu falo assim, quando você vem falar comigo, você tem que trazer um problema, você pode até trazer um problema, mas você tem que trazer outras 3 soluções e qual a sua indicação da melhor solução.
Só trazer problema para mim não funciona. Cara, volta lá, não quero nem saber. Você tem só... Não, então volta lá. Por que você treina a fazer isso? Porque você vai fazer o cara pensar, ele tem uma situação lá, mas ele tem que pensar em alternativas. Se o cara não vem, se ele não gastou tempo, ele vai transferir tudo para você, e assim, ele não cresce como profissional, né? E você também você gera uma relação de dependência. Eu não quero dependência. Então, para mim, as características que eu vejo, o cara tem que ter proatividade. Ele tem que se antecipar às necessidades. É difícil também, porque o cara fica lá, está no operacional. Eu falo assim, eles têm que gastar uns minutos por dia para pensar o que ele pode fazer de diferente, o que ele pode ligar para um cliente. Todo dia eles têm que ligar para um cliente para saber, ei, tá tudo bem? Né? Assim, é uma ligação, você tem que estimular isso. Então, o cara tem que ser proativo, ele tem que se antecipar às situações. Isso é uma característica básica. Tem que ter liberdade, ele tem que aprender a usar a responsabilidade dele com liberdade, porque a gente não vai ficar controlando. Outra coisa que é importantíssimo pra gente, assim, ele falou, a pessoa fazer o que é certo. Você tem um lema aqui no escritório que eu falo assim, o certo é certo, ainda que todo mundo faça errado. E o errado sempre vai ser errado, ainda que ninguém faça certo. Eu falo assim, eu não quero saber se a outro escritório fazia desse jeito, nós vamos fazer o que é correto. Então assim, eu falei, nós vamos fazer o que é certo. O erro nosso a gente vai arrumar, vamos fazer o que é certo, sempre. Né? O cliente não quer sonegar, é problema dele. Essa é uma decisão dele. Agora, a gente, se falar o que a gente como escritório tem que fazer, nós vamos fazer o que é certo. Então tem que emitir nota para todo mundo sem dó. Fazer o que é correto. Então, essa é uma característica. E aí a gente mede nas entrevistas situações que o cara, colocado numa sinuca de bico, o que ele faria? Né? Então, pra gente é importante saber se na hora que o cara tiver aquele dilema ético, que caminho ele vai seguir. Né? Então, pra gente, a pessoa honesta é fundamental. Não é aquela honesta de falar para os outros que é honesta, eu falo que é a ética, que é fazer o que é correto quando ninguém está vendo. Porque como eu não fico no controle, eu demando que eles façam o que é correto, mesmo quando não tem ninguém vendo. Isso para mim tá ligado à ética. Então essas são as características que a gente olha. O sonho dele era ser polícia. Ele ficou anos estudando para concurso para entrar na Polícia Federal. E não tinha conseguido entrar, já estava, né, um pouco mais velho, assim, e vivendo às custas da mãe, né, e do pai, aquela situação. Ele veio trabalhar em legalização, chama Vinícius. Né? E esse menino chegou no primeiro dia lá, a gente chamou, ele veio para entrevista e começamos a conversar, e eu falei, cara, o que a gente espera é isso. E ele é um cara muito correto, né, assim, focado, né, você já percebeu ali, só de cara estudar, ele não teve muita... Ele acabou entrando depois no concurso da polícia, até achei que ele fosse sair, um dia eu falei, e aí, quando você vai? Só me avisa com antecedência, né, para você... Aí ele falou, não, eu não vou mais. Eu quero trabalhar com você. Então nós vamos ganhar dinheiro junto. Né? Então ele abandonou a carreira de polícia mesmo depois de ter entrado. E hoje ele está, vocês vão conversar com ele, mas acho que ele está feliz. E o que esse cara fez? Né? Eu falei assim, ele chegou, ele falou, cara, obviamente ele estava lá, ele chegou na legalização, a gente terceirizava. Então é um problema, né? Porque assim, você depende de órgão de terceiro, mas tem a sua parte que é a sua parte. E tava uma bagunça. Ele pegou, daqui que eu vou resolver. Ele tinha trabalhado na Crefisa, estava acostumado, pegou e resolveu. Eu falei, pô, legal. Aí um dia ele falou assim, cara, por que a gente não faz aí a gestão financeira? Eu tenho acompanhado aí, visto no mercado e tal, vamos fazer o tal do BPO? Eu falei, mas quem vai fazer? Eu faço. Tá bom, vou arrumar cliente. Fui arrumar cliente. Casos, por que a gente não começa a vender certificado? E aí, como que a gente vai fazer? Já olhei
faz isso assim, 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 assado. Tá bom, então vamos fazer. Aí fui e arrumei com ele. Cassius, por que a gente não faz alvará? Pô, mas a gente nunca fez alvará. Não, mas eu tenho uma pessoa aqui que a gente vai fazer. E aí? Não, já estudei tudo, vamos fazer. Pô, Cassius, por que vamos fazer registro de marca? Falei, a gente terceiriza isso daí, não vamos fazer a gente. Eu falei, mas pô, não sei fazer. A gente aprende. Vou lá, vou estudar, ela estuda, já peguei o jeito. Então, para mim, esse é um menino que ele olhou para o escritório como uma oportunidade. E tem várias. Né? Por exemplo, holding. Eu lembro como se fosse hoje, um menino que era do jurídico queria advogar. Então ele saiu do jurídico nosso e queria advogar mesmo, ir lá, audiência, aquelas coisas chatas pra caramba. E aí no dia que ele estava indo embora, ele falou, Cássio, eu estou estudando holding já há um tempo, por que você não dá uma olhada nisso? 10 dias depois, eu já tinha cliente de holding. E aí o Vinícius chegou e falou, cara, nós vamos fazer. Aí eu falei, ó, arrumei curso, ó, estuda isso aí, eu tenho uma solução que eu acho que eu posso usar lá do mercado financeiro para melhorar o que eu vi no mercado. Aí estudei, sentei com ele e falei, cara, agora deixa comigo. Então assim, ele sempre olhou para as situações como uma oportunidade de alavancar o escritório. E assim, eu quero gente assim, que olhe para aquilo e fale assim, cara, vamos ganhar dinheiro junto. E aí o que eu fiz? Eu montei 2 empresas, que é a Advis Serviço Administrativo e a Advis Serviço Financeiro. Ele é sócio das 2. Então, para mim, eu falei assim, eu quero ter mais sócios. Mas assim, é você que tem que querer. Não sou eu que tenho que forçar a sua entrada. Você tem que mostrar para mim que de fato você está com. Então, e tem muita oportunidade. Às vezes a oportunidade não é só de você montar um negócio numa área nova. Às vezes uma oportunidade é falar assim, cara, você estava olhando isso daqui, por que a gente não chama lá o programador, une isso com aquilo, junta isso aqui e reduz os custos dessa forma? Porque você pode olhar, né, e aumentar a receita e reduzir custo. Melhorar a eficiência, não importa, pode ser lá o CS, pô, vamos fazer isso. Eu sou aberto a tudo. Agora, se a pessoa tiver aquela mentalidade de dono lá de trás, esse cara vai virar meu sócio. Esse foi o primeiro que virou. Sou o Vinícius, atualmente eu sou sócio da Advis Contabilidade e eu iniciei minha carreira aqui há pouco tempo até, vai fazer 3 anos, e nesses 3 anos eu cresci muito. A maior motivação na realização do nosso trabalho é ver que a gente faz a diferença no trabalho e na vida do nosso cliente. Então, quando um cliente chega com um feedback positivo, falando, poxa, eu estava tentando resolver um problema há tanto tempo, não estava conseguindo, vocês fizeram, resolveram, enfim, isso é muito gratificante pra gente. Até os feedbacks negativos, né? Como, por exemplo, poxa, pensei que era mais fácil, mais tranquilo, mas enfim. Eu acho que a maior motivação é realmente estar ali com o cliente, ajudar ele a resolver os problemas corriqueiros, né? E fazer realmente a diferença para ele, na vida dele, porque a gente fazendo com que a empresa do cliente vá bem, ele consegue impactar a vida de pessoas que estão ali interligadas também na empresa dele. E isso é bacana pra gente, é como se fosse uma árvore com frutos, né? Temos vários exemplos, na verdade, né? Temos muita coisa ligada ao departamento societário, principalmente em relação a órgãos públicos, né? A gente sabe que é uma dificuldade enorme no nosso país tratar com órgãos públicos e muitas vezes os clientes chegam para a gente com processos que estão em andamento há meses, quiçá anos. Então a gente teve um caso até recente de um cliente que estava com um processo parado por mais de 5 anos em um órgão público, acredite se quiser, e em poucos meses a gente conseguiu reverter e resolver isso daí e finalizar o processo. Então, a gente sabe que tratar com esses tipos de órgão é muito complicado e a gente tem sempre que estar ali em cima, mas a gente também tem que ter cuidado a cobrança nesses órgãos, né? Porque a cobrança excessiva ao funcionário público acaba gerando um efeito também negativo. Então, a gente saber dosar a cobrança, entender realmente o problema e como solucionar, isso faz toda a diferença pra gente.
Minha contribuição aqui na Advis foi o seguinte, inicialmente eu fui contratado para cuidar dos processos societários da empresa, então fazer abertura, alteração, encerramento de empresa, algo que eu já tinha experiência há mais de 10 anos. E no primeiro mês eu tive a oportunidade de cuidar do departamento comercial. Um menino que entrou junto comigo no mesmo dia, não ficou, pediu as contas 30 dias depois. E aí eu vendo aquela possibilidade, aquela oportunidade, eu levantei a mão e falei pro Cassius, né, dono da Advis, deixa eu cuidar do comercial. Aí ele falou, você sabe, você consegue? Eu nunca tinha feito isso na vida. Falei pra ele que eu conseguia. E aí eu cuidei a partir daí. Deu super certo, não teve impacto nenhum, então eu consegui absorver completamente o trabalho. Não fiz nenhuma pergunta de como executar, apenas fiz. Deu super certo. Tempos depois, é claro que outras pessoas vieram para o departamento, eu parei com isso. Mas a minha contribuição principal é agregar novos serviços e novos departamentos aqui na Advis. Então, por exemplo, além do departamento comercial que eu cuidei no início, eu também elaborei o departamento de certificação digital, o departamento de BPO financeiro com os clientes, o departamento de auditoria, o departamento financeiro assim como um todo, para os clientes terceirizados. Então é isso, de visualizar oportunidades e criar novos negócios para o escritório, né? A pressão no escritório de contabilidade é muito grande, né? Até porque muitos prazos se afunilam na mesma data. Então acontece de determinado dia ter uma enxurrada de clientes solicitando algum documento específico, e isso é um grande problema. Então, você ter um bom relacionamento com o seu cliente, você não faltar com o cumprimento de prazos, isso já vai mitigar muito a paciência do seu cliente. Porque se o cliente tem um histórico com você mal feito, que ele sempre acha que na cabeça dele ele é mal atendido ou demora a devolutiva, isso vai complicar ainda mais quando realmente o caso for urgente. A gente sabe que algumas coisas são urgentes, outras mais importantes que outras, mas para o cliente que não conhece, para ele tudo é urgente. Então saber entender o que o cliente precisa, dosar e responder à urgência conforme realmente a urgência seja verdadeira. Volto a dizer, o cliente acha que tudo é urgente, mas nem tudo que ele pede é urgente. Mas você tem que também saber dosar o seu relacionamento com o cliente. E em relação à pressão, bom, não tem como fugir, é mesmo organização de prazos e cumprimento de tarefas, né? Então, se você entender o que o seu cliente precisa e falar para ele o que vai ser feito e quando vai ser feito e você cumprir isso com ele, seus problemas vão estar resolvidos. Em relação aos prazos, a gente tem uma organização geral do escritório, né? Então, nós temos um calendário de obrigações gerais do escritório, onde está todas as obrigações ali, de todos os departamentos, contábil, fiscal, enfim. E nós temos também o nosso SLA no nosso contrato de serviços, né? O cliente ele é sempre instruído que o nosso prazo é 3 dias úteis, só que a gente sempre responde isso num prazo menor. E aí é aquilo que eu falei para vocês, a gente sempre responde para ele o quanto antes. Pode acontecer de demorar um pouco mais e o cliente falar, poxa, estou demorando no atendimento. E aí a gente lembra o cliente que o prazo que assinamos em contrato é de 3 dias, mas que ele nunca ficou esperando tanto tempo para ser atendido. O que eu quero dizer com isso? O cliente também ele fica mal acostumado, entre aspas, quando você é muito eficiente com ele. E ele também tem que ter uma certa flexibilidade quando você precisar de um prazo maior. Eu acho que essa resposta vai ser feita de maneira única, porque um é o contraponto do outro, né? O trabalho bom é aquele que você consegue identificar quais são os impactos dele nos seus colegas de trabalho, nos seus clientes e nos outros departamentos envolvidos. E você também, antes de apresentar uma solução, considerar esses impactos de terceiros. Porque às vezes você está tão preso na sua caixinha pensando em um único problema, você soluciona ele, mas você causa outros 3 problemas em cima disso. Então, sair um pouco da caixinha, visualizar o problema do lado de fora, se preocupando em não só resolver aquele ponto específico, mas estudando a causa e impactos, aonde isso vai gerar, e trazer a solução em cima disso é muito bom. E o ruim é quando você vai apresentar alguma coisa
e para quem você está apresentando, ele te faz uma pergunta que você não considerou. Então, por exemplo, eu tenho uma solução X, e aí ele te pergunta, mas e se causar o problema Y? E você não considerou, você nem cogitou isso daí. Então isso daí é ruim, porque mostra que você estava preso dentro da sua caixinha. Isso daí é muito comum, né? Principalmente no escritório de contábil, entre os departamentos também. Um departamento depende da informação do outro, enfim. Eu acho que o principal ponto aí é combinar datas e prazos. Então, se cada um entregar o seu trabalho no prazo que foi combinado, eu acho que todo mundo consegue se programar para ter uma boa rotina de trabalho, né? Porque se você está contando com um prazo e ele não é atendido, isso impacta o seu trabalho e, consequentemente, impacta as próximas pessoas que vão receber a sua devolutiva, né? Porque a gente está numa cadeia de trabalhos, né? Onde um depende do outro. Quando um atrasa, todos os demais são impactados. Eu costumo ser bem bacana com as pessoas ao redor, né? Então, por exemplo, alguém está me devendo algum serviço, eu sempre chego para ela, oi, você conseguiu terminar, você precisa de alguma ajuda? E aí às vezes a pessoa dá uma abertura para você a mais, né? Poxa, não consegui, eu preciso de uma ajuda relacionada a este ponto, aí você consegue ajudar ela. E o meu trabalho hoje é isso, ajudar as pessoas do escritório a se desenvolverem, né? Então, eu não estou só preso ao departamento societário, financeiro, ou fiscal, contábil. Sou uma pessoa que estou ali acompanhando o trabalho de todos e sempre que alguém tem algum problema ou dúvida, levanta a mão, me procura, que aí eu tento ajudar da melhor forma como eu conseguir. E eu sou uma pessoa bem parceira, bem razoável mesmo. Se precisar fazer um lançamento braçal, eu tô ali para ajudar. Então, assim, o cargo não me subiu a cabeça. Eu estou disposto a sentar, a fazer o que precisa ser feito para entregar o que precisa ser entregue. Então, se a pessoa não conseguiu fazer porque ela está atolada de trabalho, eu vou sentar ali do lado, vou ajudar ela a fazer, a executar. Enfim, eu sou uma pessoa bem razoável em relação a isso e bem flexível também para entender o que a pessoa tá precisando, o que ela tem. Então, eu tenho algumas equipes que eu coordeno. Então, semanalmente eu chamo individual ou grupos, varia, e aí eu pergunto, vejo como que a pessoa tá. Até semana passada tinha um menino meio chateado com umas questões pessoais, eu perguntei, e aí, como é que você tá? Eu vi que você tá cabisbaixo. Ele falou, não, é um problema pessoal, tá tudo bem. Então, às vezes é importante você ir além do trabalho e enxergar que o seu funcionário também é uma pessoa, né? Então, esse cuidado com pessoas é muito difícil, até porque cada pessoa reage de uma forma. Então, conhecer cada pessoa com quem você trabalha de maneira individual e saber lidar com cada uma delas é importante, principalmente num cargo de gerência, né? Um cargo mais acima. Você precisa realmente ter esse tato com pessoas. Sempre confirma a informação. Não adianta você pegar uma informação solta, soltar no colo de alguém e Deus que ajude, não é assim. Então, você realmente tem que ser responsável por aquilo. A gente foi contratar uma pessoa, tem até um exemplo que eu acho que eu posso relacionar com essa pergunta que você está me fazendo. A gente foi contratar uma pessoa tempos atrás e ela ia assumir um cargo um pouco mais elevado, né, de gerência. E eu conversei com o Cassius, né? E aí eu falei para ele que era importante ele não só fazer o trabalho gerencial mais acima, mas também cuidar do operacional de um cliente, para ele realmente ter o tato com o operacional. O que eu quero dizer com isso? E para que eu propus isso? A pessoa ela não tem que saber somente na teoria, ela também tem que saber na prática. Então, acho que muitos erros aí de muitas pessoas no mercado que eu vejo, eles têm muita teoria, só que na prática não funciona. E isso a gente vê muito aqui no nosso país. Então, a legislação é linda, tudo funciona, mas quando você vai pôr em prática, você tem barreiras que se você não fizer o teste, você não vai saber que existem, entendeu? Eu acho que o exemplo de líder que eu posso ter é o meu próprio líder, né, o Cassius. Eu acho que ele é a pessoa assim, admirável. Todos que conhecem, gostam, admiram e eu sou um deles. Eu sou fã do Cassius, como pessoa e como profissional.
Então é aquilo que eu até falei um pouco antes. Ele não é um líder que só manda fazer, ele realmente faz. Então, ele tá acordando mais cedo que os outros, ele tá trabalhando até mais tarde que os outros. Ele arrasta pelo exemplo, não só pelo cargo que ele possui. Então isso eu acho muito legal. E também ser uma pessoa muito correta e de palavra. Eu trabalhei sempre não, né? Mas eu trabalhei muitos anos em escritório de contabilidade, passei por grandes empresas, então. E em determinado momento eu pedi demissão da empresa que eu estava para estudar para ser policial federal. Então eu fiz algumas provas, passei, meu jornal foi publicado meu nome foi publicado no jornal, né, para ser policial civil do Distrito Federal. E aí eu entrei na Advis, quando eu fiz a entrevista com o Cassius, eu contei tudo isso para ele e falei que eu não ia ficar muito tempo, que eu ia ficar até ser chamado, porque nesse meio tempo eu precisava de dinheiro, nunca fui rico, nunca tive família rica, enfim, eu precisava trabalhar, fui 100% honesto desde a entrevista. E no dia que eu fiz a entrevista com ele contando tudo isso, ele já me contratou. E aí a gente passou, a gente foi tendo mais amizade, E aí ele sempre me contava as coisas, novidade, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, pena que você vai mudar, você vai pra polícia. Aí todo cliente que chegava, ele contava essa história, vai pra polícia, não sei o quê. E aí, enfim. E aí eu fui abraçando o Cassius cada vez mais a empresa também, a Advis. E aí, em determinado momento, eu falei pro Cassius que eu ia continuar com ele, né? Porque eu senti naquele momento que a minha missão na Advis com o Cassius não tinha acabado, né? Então, poxa, eu fiquei naquela, não posso largar assim, né? Não posso deixar na mão. Eu me senti meio culpado, assim, falando, não posso, né? Este não é o momento. Pode ser que daqui 10, 5 anos mude? Não sei, a gente não sabe, né? Mas naquele momento eu senti no meu coração que eu não poderia abandonar as coisas do jeito que estavam. E aí eu cheguei para ele e falei que eu ia continuar com ele, que era sempre um prazer estar ali com ele, enfim.